Olá, nós vivemos momentos que antecedem as eleições de 2018. É uma das mais esperadas e importantes diante da atual situação que vive o nosso país. Por isso, no programa de hoje, nós iremos tratar sobre direito eleitoral. E, para tanto, estaremos recebendo o advogado Raimundo Cândido Neto, que irá nos falar sobre as novas regras para as eleições de 2018. No segundo bloco, nós conversaremos com o advogado Flávio Bozon Gamboge, onde falaremos sobre registrabilidade e inelegibilidade. Ainda no segundo bloco, Adriano Cardoso fala sobre propaganda eleitoral. E fechando o nosso programa de hoje, estaremos recebendo o juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, Ricardo de Matos Oliveira, onde iremos conversar sobre a justiça eleitoral. Portanto, um instante só. Depois do intervalo, tem um programa que está imperdível para você, OAB na TV. Até já! A subseção da OAB Januária reuniu vários parceiros para a realização do Congresso Eleitoral 2018 em Januária. O presidente estadual Antônio Fabrício abriu o Congresso Eleitoral de Januária e fez o lançamento da campanha OAB Voto Legal. Por meio de um aplicativo, a Seccional Mineira oferece um instrumento de fiscalização das eleições para os cidadãos. Qualquer irregularidade praticada por candidatos ou partidos podem ser denunciadas com o uso do celular e de maneira anônima. O evento teve a participação do ouvidor eleitoral da OAB Minas, Raimundo Cândido Neto, que falou sobre as novas regras para as eleições 2018. Do tesoureiro adjunto, Adriano Cardoso, com a palestra Propaganda Eleitoral, do conselheiro seccional Flávio Bozon Gamboge, que discorreu sobre inelegibilidade versus registrabilidade, e do juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, Ricardo de Matos Oliveira, que esclareceu sobre justiça eleitoral. O Congresso reuniu dirigentes da OAB Minas da região, os presidentes das subseções de Bocaiúva, Geraldo Camelo, de Brasília de Minas, Celso Almeida Filho, de Manga, Walter Amaro e de São Francisco, Silvana Mota, de advogados de várias cidades da região, do município, políticos e membros da sociedade civil. Após a programação, nós conversamos com Raimundo Cândido Neto, que nos falou sobre as novas regras para as eleições 2018. O senhor é advogado eleitoral referência no estado de Minas e nós já tivemos algumas mudanças nas últimas eleições. Que comparativo que o senhor faz das eleições de 2016 e as que estão chegando aí em 2018? É sempre uma honra muito grande, Carlos, debater regras para as eleições, essa que é a verdadeira festa da cidadania, ainda mais aqui nessa aprazível e acolhedora Januária. O saldo é negativo. Eu tenho dito e repetido, estado afora, que infelizmente não houve debate em tempo hábil para essas eleições de 2018. Por quê? A Constituição tem lá no artigo 16 o que é chamado de princípio da anualidade. O que é isso? O princípio da anualidade é que regras que alterem o processo eleitoral para que possam vigorar nas eleições devem respeitar um ano antes. Então, eleições desse ano são 7 de outubro, nós tínhamos que ter as mudanças até 7 de outubro de 2017. E o que aconteceu? Debateu-se tão somente
fundo partidário, criação de fundo especial para financiamento de campanhas, debateu-se só financiamento e arrecadação. E não se debateu o que realmente tinha que ser discutido, que são as mais de 100 mudanças que valeram pela primeira vez nas eleições de 2016. Por exemplo, eu tive a oportunidade de debater aqui em 2016, antes das eleições, o que para aquele ano prevaleceria. E eu chamei e chamava atenção para que, apesar de ser chamada de mini-reforma, a Lei 13.165 trouxe reformas profundas e drásticas. A mais conhecida dela foi a redução de 90 dias para 45 o tempo de campanha. E o que se debateu? Foi bom? Foi pouco? Poderíamos criar aí 60, voltar aos 90 ou 45 dias foram bons? Nem isso se discutiu. Esse ano nós vamos ter os 45 dias, porque não houve o debate nacional. E assim por diante, as outras 99 outras regras. Por exemplo, limite de gastos na campanha. Foi pouco? Foi razoável? Foi muito? Não se discutiu. Em 2016, pela primeira vez, a Justiça Eleitoral foi quem fixou o que efetivamente poderia ser gasto na campanha. E aí usou um parâmetro absolutamente estranho, de que poderia se gastar 80% do que se gastou lá na última eleição municipal, 2012. Então fizeram um parâmetro de 2012 para 2016, que não deu certo. Tanto que antes mesmo das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, modificou a regra para que, criando um mínimo, olha, é 80%, mas onde esse 80% não atingir R$10 mil para vereador e R$100 mil para prefeito, prevalecerão esses segundos valores. Então, uma regra absolutamente estranha. E para esse ano, o que fizeram? Nem usaram parâmetro nenhum. Tocaram logo R$1 milhão para deputado estadual e R$2,5 milhões para deputado federal. Por lei, não, por resolução. Então, é uma pena que nós perdemos a oportunidade de, no momento adequado, no momento certo, de debatermos nacionalmente o que deu certo ou o que deu errado. E aí, em 2018, nós estamos vindo com as regras de 16, na sua maioria, que, no meu entender, não foram debatidas. Poderia aqui, inclusive, discutir a maior das polêmicas que também vigorou em 2016 pela primeira vez, a participação da mulher na política. Queremos muita mulher na política. E em 2016 o legislador criou uma cota, obrigando que todas as coligações preenchessem, não mais como era no passado, reservasse ou incentivasse, que preenchesse suas chapas com 30% de gênero, obviamente de mulheres. E sabe qual foi o saldo disso, Carlos? Mais de 15.500 mulheres no país tiveram 0 voto. Não tiveram nem o seu próprio voto. Então, essa regra deu certo? Claramente não deu certo. O que se devia discutir? Mulheres, vamos fazer campanha para que vocês participem, ou vamos insistir na cota, ou vamos aumentar a cota, ou vamos diminuir a cota, ou mesmo vamos tratar de outra cota, vamos reservar a cadeira. Não teve o debate, cara. Como a regra tinha que entrar para valer para esse ano até 7 de outubro do ano passado, se não houve a discussão, se não houve a mudança, estamos em eleições de 2018 com essa mesma regra, que acabou por, ao invés de trazer a mulher para a política, levou a mulher para a polícia. Mulheres em delegacias, em fóruns, tendo que responder perguntas de quem assinou, quem é o presidente do partido, por que você não votou em si mesma, quem te pediu para ser chamado até de mulheres laranjas nessas eleições. E, infelizmente, a mídia nacional e o nosso Congresso e nós mesmos, cidadãos, não pautamos. Ficamos aí em brilhantes eventos como esse, tentando pautar, mas não conseguimos que esse debate fosse em nível nacional para corrigir o que deu errado e manter o que está certo. Então,
fazendo um breve resumo, com essas 3 graves e drásticas, vejam os senhores, profundas mudanças, imagina as outras quase 100, que nenhuma foi debatida e que esse ano nós entramos com praticamente todas as regras repetidas nas eleições. Eu percebi numa fala anterior do senhor que nós estamos aí com 15 eleições a partir da promulgação da nossa lei magna, da nossa Constituição de 1988, e que durante essas 15 eleições foram 16 mudanças. O que nos leva, diante da sua fala agora, a refletir sobre: existe uma conveniência do legislador, quando é a eleição dele ou a eleição municipal, enfim, tipo, pega mal, né? A gente briga que o legislador está em causa própria, porque a partir do momento que ele tem até o ano passado para mudar as regras da eleição que ele vai competir, que ele vai disputar, ele está legislando em causa própria, pensando provavelmente na sua reeleição. Poxa, que eu falo, o deputado estadual, o deputado federal, ele estava votando quem poderia bancar a campanha dele. Ele estava votando quantos dias ele faria de campanha. Ele estava votando quantas mulheres teriam na sua chapa. Então, ele estava legislando em causa própria. E em causa própria, infelizmente, nós não vamos resolver o problema da nossa cidadania. Eu tenho uma sugestão, tenho propagado isso estado afora, que é o seguinte: artigo 16 da Constituição é o princípio da anualidade, né? 1 ano. Vamos aumentar para 5. Doutor, o senhor é ouvidor da OAB Minas. E, na sua opinião, qual o papel da OAB nesse processo eleitoral? A OAB, como instituição respeitada que o é, a OAB hoje, em qualquer pesquisa nacional, ela é tida como a entidade da sociedade civil que mais os cidadãos depositam crédito e confiança. Ela tem feito um trabalho de que eleições devem e têm que ser limpas. Voto tem consequência, voto é importante, e aí a OAB tem tentado fazer um trabalho por meio de nós na ouvidoria, de que a aproximação entre o cidadão e o órgão correcional da Justiça Eleitoral. Nós criamos um aplicativo inédito no país, na eleição de 2016, que o próprio cidadão baixava ali de forma gratuita e sem pesar o celular, e em questões de segundo ele fazia uma denúncia, podendo ali anexar foto, vídeo, áudio, tudo, e aí documentos, e aí a OAB encaminhava na parceria que nós fizemos para o Ministério Público. Dessas foram mais de 7.000 cidadãos que baixaram esse aplicativo no estado de Minas Gerais, mais de 1.000 denúncias na OAB, mais de 200 procedentes e 84 viraram processos efetivamente. E esses processos buscavam cassar mandatos, multar, condenar a inelegibilidade. Então a OAB exercendo o seu papel constitucional de representante da cidadania, representante da sociedade civil. Nós temos hoje brilhantes palestrantes aqui na nossa subseção em Januária. Na sua opinião, qual a importância desse congresso eleitoral que acontece hoje aqui? É de extrema importância iniciativa como essa hoje. Primeiro, para efetivamente debater as regras. Segundo, para que proporcionemos aí à população e aos advogados, aos militantes, conhecimento técnico do que está acontecendo no país. Nós temos hoje aqui um juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, nós temos a juíza eleitoral, nós temos advogados que militam no TSE, nós temos tudo de que está acontecendo de novo no país em termos de direito eleitoral. Então, Januária hoje está recebendo a discussão que acontece nesse momento no Supremo, no TSE, e é muita alegria, sabe, Carlos, que a gente participa de eventos como aqui, essa terra de presidentes tão amigos e queridos. O Marcelo tem feito um grande trabalho, o Marcelo é um querido amigo da gente lá em Belo Horizonte, ele nos traz sempre, a gente não deixa de atendê-lo. Nós temos aí os ex-presidentes Sidney, o Henrique e mais. O senhor viu aqui hoje que todas as lideranças regionais estão aqui em Januária hoje. Eu vi político de Bonito de Minas, de Itacarambi, eu vi presidente da OAB de Manga, presidente da OAB de Bocaiúva, Brasília de Minas, enfim, nós temos representantes de toda a região norte aqui hoje. É uma maravilha de evento.
Nós queremos agradecer muitíssimo, doutor Raimundo Cândido Neto, que sempre muito atencioso na sua recepção conosco, a imprensa, e, enfim, com a subseção e com a Januária, e reforçar sempre o convite de que volte sempre e seja muito bem-vindo à nossa terra. Tenha certeza que eu sempre voltarei e daqui eu gosto muito. Ainda durante o encontro, nós conversamos com o advogado da Seccional Minas, Adriano Cardoso, que nos esclareceu sobre a propaganda eleitoral. Doutor Adriano, quais as novidades em termos de propaganda para as próximas eleições agora em outubro de 2018? Tivemos diversas alterações na legislação no que tange à propaganda eleitoral. As que eu acho mais relevantes destacar é que, por exemplo, agora não mais poderemos ter cavaletes nas vias públicas. Também não poderemos ter mais muros pintados, sejam eles particulares ou muros que pertencem a algum órgão público, naturalmente. E também não podemos mais ter nenhuma espécie de propaganda em bens de uso comum. Veja, não estamos falando de bens de uso de bens públicos, mas, por exemplo, um bar, um cinema, uma igreja, enfim, qualquer ambiente que é frequentado pelo público em geral não pode ter nenhuma espécie de propaganda. Fica sujeito à multa que vai de 5 a 25 mil reais, tanto o dono do estabelecimento, bem como também o candidato. No caso do candidato, é preciso aferir se ele teve ciência daquela propaganda. Não tendo ciência, ele pode não ficar sujeito à multa. E ficando ciente, naturalmente, ele ficará sujeito à multa. Nós tivemos algumas mudanças aí com relação à rádio, televisão, as alterações. Bom, a mudança mais significativa que eu vejo para as eleições no que diz respeito às mídias de uma maneira geral, eu acho que é nas mídias sociais, nas mídias virtuais. Esse tipo de mídia agora, o candidato pode impulsionar a sua propaganda. Então, se candidato fosse, eu poderia colocar lá a minha propaganda e comprar do Facebook, comprar do Instagram, impulsionadores. Ou seja, a pessoa que olhar a minha página, o meu Facebook, o meu Instagram, ele vai perceber que eu sou um cara muito curtido. Mas é importante que ele compreenda também que ali eu estou pagando para impulsionar. Essa é a novidade. Também nessa mesma linha, se eu faço como candidato uma propaganda negativa de um outro candidato, e essa propaganda ela se revela, na realidade, uma difamação a outro candidato, e eu impulsionei esta propaganda, eu tenho que usar o mesmo expediente para, se eventualmente a justiça me obrigar a colocar uma propaganda positiva, ou então, em tese, um direito de resposta daquele candidato. Com a expansão da tecnologia, em especial das redes sociais, que deu voz a todos os cidadãos, hoje qualquer um pode se manifestar, e às vezes de forma até irresponsável. Como é que a legislação vê essa nova realidade agora? Todos nós somos absolutamente responsáveis pelos nossos atos, seja num palanque virtual, seja num palanque físico. De modo que, mesmo em período eleitoral, se qualquer pessoa, ao extrapolar o seu direito de exercer o seu direito de externar sua opinião, ele pode sim ficar sujeito a ter que pagar multas da legislação eleitoral, que variam de 5 até 30 mil reais, dependendo da gravidade, ou em tese também fica sujeito a pagar até o prejuízo causado à imagem do candidato. Então é importante que o eleitor de Januária e regiões circunvizinhas eles tenham a compreensão que deve usar essa plataforma sim, mas com a devida responsabilidade. Eu não posso exceder no meu direito de externar o que eu penso. Se eu ofender, seja um candidato, ou seja, qualquer outra pessoa, naturalmente eu terei que responder. Quanto eu entendo que as propagandas pelos meios virtuais, eu tenho, como posso dizer, uma convicção que elas serão os principais meios de difundir a ideia dos candidatos. Então, acho que todos nós eleitores, ou então até mesmo os candidatos, devem dar a devida atenção a essa nova ferramenta de propaganda eleitoral. Doutor Adriano Cardoso da Silva, é sempre uma honra recebê-lo aqui, o senhor é brilhante e é sempre muito competente na sua fala. Só fechando, como é que o senhor analisa
a realização desse congresso eleitoral aqui, a importância dele e principalmente dos senhores lá da seccional, juízes do tribunal se disponibilizando a vir até aqui hoje para fazer essa palestra aqui em Januária. Olha, a 123ª subseção da OAB em Januária está de parabéns. Não poderia ter tema mais oportuno para que pudéssemos discutir o direito eleitoral como esse evento foi. Eu tenho certeza que todos que aqui tiveram saíram daqui maiores, não pelas nossas palestras somente, mas sobretudo por ouvir debates de opiniões mais diversas possíveis sobre essa pauta que o Brasil está tão carente, que é o debate político de qualidade. Então eu tenho absoluta convicção que os januarenses que certamente terão aí os benefícios desse debate podem estar felizes. Porque, afinal de contas, hoje, Januária foi palco de um grande debate político, um debate político eleitoral de qualidade, podendo fazer com que, através das regras eleitorais, o eleitor, de forma consciente, possa exercer o seu direito de cidadania, votando naquele candidato que ele entende que mais adequa às suas ideias de vida. Doutor, então, muitíssimo obrigado pela sua gentileza em sempre nos atender e seja sempre muito bem-vindo. Amém. É um prazer estar em Januária novamente, sempre que convidado virei. Nós vamos para um pequeno intervalo e logo depois nós voltaremos com o tema de hoje, que continua sendo Direito Eleitoral, eleições 2018. Um instante só, até já. Minuto pela Ordem. Um oferecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. A gestão da OAB Minas investe na ampliação dos órgãos de defesa das prerrogativas dos advogados. A criação do plantão 24 horas permite que o profissional solicite intervenção da Ordem em qualquer dia ou horário. Em BH, a OAB criou plantões físicos no Fórum, na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial Cível. Nas subseções, delegados de prerrogativas estão disponíveis para atender a advocacia. Procuradores foram contratados nas regiões Centro-Oeste, Norte, Sul, Noroeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Triângulo e Alto Paranaíba. Os aplicativos OABMG Oficial e Avalia Jus também possuem canal para formalização de denúncias. Segundo o presidente Antônio Fabrício Gonçalves, o investimento garante que os advogados possam representar a sociedade com autonomia, independência e inviolabilidade. OAB Minas, nosso trabalho, nossa conquista. De volta para o nosso segundo bloco e continuamos com as nossas entrevistas de hoje. E o nosso tema desse programa continua sendo Direito Eleitoral, com olhos aí, com vistas às eleições que acontecem em outubro próximo em todo o país. No nosso bate-papo durante o Congresso Eleitoral, nós conversamos também com Flávio Bozon Gamboge, que nos falou sobre inelegibilidade versus registrabilidade. Doutor Flávio, inelegibilidade e registrabilidade. A gente decifrando o que é isso mesmo nesse tema de palestra que o senhor falou hoje aqui para o público em Januária. É uma questão que veio à tona, a discussão muito recentemente, né, por conta da situação do presidente Lula. Eu vou falar, porque talvez seja o caso mais icônico acerca dessa questão, né, e aí surgiu muitas dúvidas dentro do cidadão comum, né, que é a questão do registro de candidatura, do processo de registro de candidatura, das causas de inelegibilidade, ou seja, das questões que porventura se insere e leva a pessoa a não poder ser uma pessoa elegível, né, e até chegando no finalmente, que é o processo de eleição e depois de diplomação, né? Então aí a doutrina começou e propriamente a jurisprudência começou a debater mesmo essa questão, né? O que é exigível para alguém ser candidato e o que é exigível para alguém tomar posse, ser diplomado e ser empossado no cargo. Existe uma distinção muito grande sobre isso, né? E isso que nós viemos trazer aqui aos colegas advogados de Januária. Olha, foi uma palestra fantástica e eu vou decifrar essa pergunta que o senhor já citou o nome e eu realmente ia perguntar no final. Nós estamos vendo a grande batalha hoje que envolve o ex-presidente Lula aí. Aí eu vou ser objetivo na pergunta. Pode registrar, pode fazer campanha, pode ser eleito, se eleito pode tomar posse?
Olha, eu vou responder essa pergunta que é de difícil resposta. Quem dará a resposta final será o Tribunal Superior Eleitoral ali no final de agosto, meados do mês de agosto, nós saberemos, ou seja, dentro de 30 dias. Mas, ao meu juízo, ele pode registrar a candidatura dele, ele pode ser candidato, ele pode fazer campanha, mas ele não poderá ser empossado e diplomado no cargo, né? Se ele, porventura, lograsse vencedor, é hipótese de anulação de eleição para que outra seja, porventura, feita, né? Eu entendo que, na situação atual, ele se amolda à lei da ficha limpa e, amoldando-se à lei da ficha limpa, ele pode fazer campanha por sua conta e risco, mas ele não pode nunca ser empossado no cargo. O que o senhor destaca nesse congresso eleitoral que aqui foi feito hoje, que tivemos aí palestras brilhantes? O que o senhor destaca aí e que realmente é de grande proveito, sobretudo para os senhores que saem dos grandes centros? E eu até destaquei aqui o doutor Antônio Fabrício, que eu entrevistei anteriormente, sobre a atenção que ele dá aos grandes centros e aos pequenos centros, onde são cidadãos do mesmo jeito. Como é que você vê a conexão desse congresso eleitoral aqui em Januária? Olha, eu não faço diferenciação entre pequeno e grande centro, né? Eu acho até que, se o centro for pequeno, o coração é maior e compensa, né? É uma alegria estar aqui, é a terceira vez que aqui estou a convite do presidente Marcelo, esse combativo, dinâmico e trabalhador presidente da subseção de Januária. E fico muito feliz de poder, porventura, vir aqui debater com os colegas. A gente, de alguma forma, faz a palestra, expõe um pouco daquilo que nós temos de estudo, de aprendizado, mas também recebe muito de volta, né? As reflexões dos colegas advogados nos momentos de confraternização, as angústias que são repassadas, as coisas que eles vivem aqui nos ensinam, né, muito da advocacia, né? E talvez, então, eu digo que eu aprendo muito mais do que ensino quando faço essas viagens e tenho a alegria de poder proferir algumas palestras. O senhor já veio aqui da posse do doutor Marcelo Gonzaga, veio as comemorações dos 20 anos da instalação da subseção e volta agora no momento ímpar. São momentos importantes na nossa vida e que o senhor está sempre presente. Volte sempre, seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu que agradeço sempre a acolhida que é carinhosa, que é típica do povo aqui do Norte, né? E estarei sempre à disposição para poder, porventura, voltar, com muita alegria. E fechando o nosso segundo bloco e o programa eleitoral de hoje, nós estamos recebendo o juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Ricardo de Matos Oliveira, que vai nos falar sobre a justiça eleitoral. Doutor Ricardo, qual o impacto dessas eleições agora de 2018 que estão chegando aí na sua maneira de ver? Carlos, inicialmente agradecer pelo convite desse momento de poder compartilhar a experiência que tenho passado no tribunal e dizer da importância deste ano e dessas discussões neste ano de eleições gerais. O processo político eleitoral no Brasil, ele, diferentemente de Estados Unidos, de Inglaterra, ele passa por constantes transformações, com o objetivo de tentar aproximar o cidadão e o eleitor da justiça, do que se podemos imaginar de justiça. Ou seja, praticamente a cada eleição, o Tribunal ou o Congresso Nacional edita medidas de reforma para tentar aprimorar o processo político eleitoral no país. Recentemente houve mais uma alteração e essa alteração veio a enfatizar a capacidade de controle e fiscalização nos gastos eleitorais, uma capacidade de se proteger a convicção do eleitor e evitar de uma forma mais objetiva, relativizando sanções que a lei prevê de uma forma mais aplicável com relação ao candidato que extrapola o direito de exercer a sua capacidade de pedir voto. Ou seja, as eleições de 2018 vêm com reformas já experimentadas de outras eleições, aprimoradas neste momento, e tanto o Ministério Público, pelo que a gente sente através do representante do Ministério Público lá no tribunal, quanto através dos membros
há uma experimentação absolutamente sensível a essa criatividade do candidato em tentar a todo momento burlar o procedimento de convicção do seu eleitor. Então, o impacto das eleições de 2018 vai ser um legado absolutamente republicano, atentos os tribunais, e aqui falo não só pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, mas pela relação que temos com os demais tribunais, e aí também na coordenação do ministro Fux no Tribunal Superior Eleitoral, um legado no respeito à convicção do eleitor, principalmente, como bem diz o ministro, com relação às fake news, às mensagens impulsionadas por eleitores ou não, por candidatos e coordenadores de campanha ou não, para tentar influenciar a convicção, a parte interna do processo de convicção do eleitor, formando a identidade do seu representante. Essa, então, Carlos, vai ser a principal, na minha avaliação, reflexão que os tribunais vão fazer diante dessa tentativa a todo momento de burla por parte dos candidatos. Nós vivemos, sem dúvida, um momento sensível da nossa vida política, social. Como é que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas está se preparando para essas eleições agora de outubro próximo? O Tribunal de Minas, hoje, capitaneado pelo desembargador Pedro Bernardes, tem uma sensibilidade absolutamente crucial nessa construção do processo democrático. O desembargador Pedro Bernardes é um dos desembargadores mais respeitados do Tribunal de Justiça do Estado, traz uma experiência enorme em 30 anos de magistratura, foi juiz eleitoral em inúmeras comarcas, tem uma experiência desde o Tribunal de Alçada, o Tribunal de Justiça, foi vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e conduz de uma forma absolutamente lhana e respeitosa com o eleitor e com os candidatos. Como o tribunal está se preparando? Com a estrutura técnica que é absolutamente capacitada, aprimoramento através da Escola Judiciária Eleitoral, capacitando não só os juízes e servidores públicos da Justiça Especializada Eleitoral, mas também na inter-relação com as instituições de poder e entidades da sociedade civil organizada, capitaneada mais uma vez pelo desembargador Pedro, de forma absolutamente competente e respeitosa. O senhor está vindo pela primeira vez a Januária. Qual a impressão do evento e da cidade? Primeira vez que estou em Januária, extremamente feliz com o convite, agradecido, o doutor Marcelo, o doutor Fabrício. É uma cidade encantadora. Eu, há algum tempo, já tinha um imenso desejo de estar aqui presente, com inúmeros amigos que por aqui passaram, e tenho uma imensa admiração pela cidade. A doutora Bárbara é uma grande amiga, encantada com a cidade, e é uma experiência de fato maravilhosa. Quero aqui de público, Carlos, me colocar à disposição para voltar quantas vezes convidado for. Será sempre bem-vindo. E só para a gente finalizar, o senhor fez uma palestra hoje sobre justiça eleitoral ontem, hoje e amanhã. Faça só um resumo para a gente fechar a nossa conversa aqui. O que o senhor achou exatamente do Congresso? O Congresso se faz absolutamente necessário, Carlos, digo e repito, principalmente num ano de eleições gerais. Essa troca entre as instituições, e aqui esteve o Ministério Público representado através da promotora local, essa troca é fundamental para o amadurecimento e levar informações aos cidadãos, advogados, formadores de opinião, para que diminua essa distância entre os poderes e o jurisdicionado. O tema que me foi proposto, Justiça Eleitoral ontem, hoje e amanhã, é um tema muito rico, porque eu pude, de forma muito objetiva, em razão do tempo, lembrar dos acontecimentos e evolução histórica dos direitos políticos no Brasil, os problemas atuais e o porquê desses problemas hoje, em decorrência, por conexão ou não, desse histórico e dessa
forma de amadurecimento, essa forma de, não digo criação, mas essa forma de organização a que temos hoje, antes e depois da Constituição de 88, e as grandes preocupações com o amanhã, seja na questão da arrecadação de campanha através dos meios de internet, dos meios eletrônicos, a publicação de mensagens, essa velocidade de notícias falsas veiculadas, às vezes sem a intenção de quem veiculou, com a preocupação da origem, é que a Justiça Eleitoral vai estar atenta, sempre preocupada com a convicção do eleitor quando formar o seu intento de escolher e eleger um representante para gerir esses tão caros recursos que a todo momento pagamos. Dr. Ricardo Matos de Oliveira, juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Seja sempre bem-vindo aqui em nossa Januária para a palestra, para desfrutar das nossas belezas, da nossa hospitalidade. O senhor será sempre muito bem-vindo. Eu agradeço a você e a toda a organização do evento, Carlos. Muito feliz de estar aqui e reitero aqui a posição de estar absolutamente à disposição para não só contribuir ou trocar conhecimentos com essa cidade maravilhosa, mas também conhecer as belezas naturais dessa terra tão aprazível. E assim, depois de muitos esclarecimentos e um programa de muitos convidados, quando da realização do nosso Congresso Eleitoral 2018 aqui em Januária, com a participação de vários advogados, políticos, sociedade civil, membros das subseções do Norte de Minas e da Seccional Minas, nós vamos terminando o nosso programa de hoje. Daqui a 15 dias nós estaremos de volta com mais um programa inédito para você, com certeza, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.